O SCP-015-IT também é conhecido como o Bicho-Papão. Ele é um SCP da classe Euclídeo que está contido pela Fundação. A criatura está no sítio Vitória, na Itália, onde existe uma instalação da Fundação SCP. Ninguém sabe qual é a origem dessa criatura, mas antes dela ser capturada pela Fundação, ela foi capturada por outra facção conhecida como Irmandade dos Cavaleiros de São Jorge, por volta de 2011. Nesse tempo, um padre conhecido como Padre Ilardi estava tentando entender o comportamento do SCP e as suas possíveis origens. O padre estava fazendo um progresso bom com a criatura e foi até capaz de acalmá-la e ganhar um pouco de afeto com ela. Quando o padre Ilardi estava com o SCP e falava com ele, os gritos de dor da criatura paravam. O padre criou uma teoria que o SCP já foi um humano e foi transformado nessa coisa de algum jeito que ninguém sabe até agora. Ilardi queria trazer a criatura de volta ao Senhor, trazendo o SCP para o ser humano que ele era antes. Outras vezes que o padre conseguiu interagir com a criatura, mostrou que o SCP não era completamente mau e não tinha ódio ou medo de objetos sagrados. Com o tempo, a criatura se tornou amiga do padre Ilardi e os seus discípulos. Mas tudo isso acabou quando a Fundação SCP levou a criatura. O SCP-015-IT parece uma entidade humanoide e magra, com pouco menos de 2 metros de altura e é um pouco mais alta do que uma pessoa normal. A sua pele negra é tão escura que absorve 98% da luz que toca ela. O rosto da criatura não tem orelhas ou nariz, e os seus olhos são até capazes de emitir luz. A boca da criatura tem 8 dentes afiados em cada mandíbula, e a sua língua se divide no meio e é muito longa. A principal forma que o SCP sobrevive é se alimentando de adrenalina e noradrenalina que os mamíferos produzem. A criatura também tem o poder de causar alucinações naqueles que olham para ele por muito tempo. Mas esses efeitos ficam cada vez mais fracos se a criatura não tiver se alimentado recentemente. É possível que ele faça isso para deixar uma presa mais forte do que ele, completamente mais fraca, como se uma criatura magra dessas possuísse força suficiente para derrotar um adulto humano com facilidade. E além disso, o SCP pode se regenerar rapidamente de qualquer tipo de dano físico. O SCP prefere perseguir as suas vítimas à noite e se esconder de qualquer maneira que puder. A criatura quase sempre espera até que sua presa esteja distraída antes de atacar. E quando ataca, o SCP vai morder o lado da vítima para colocar sua cabeça no lugar. Depois vai usar sua língua dividida no meio para se alimentar da adrenalina e noradrenalina da pessoa. Antes de ser capturado, a criatura feriu e matou muitos soldados antes de ser finalmente presa. A criatura parece não falar ou se comunicar de nenhum jeito, seja porque ele não quer, porque não consegue ou simplesmente não se importa em se comunicar com os outros. Como eu disse antes dele ser capturado pela Fundação, um padre foi lentamente ganhando a confiança da criatura, acreditando que o SCP já foi um humano normal, mas que foi transformado por algum tipo de força das trevas ou maldição. Durante o tempo que a criatura estava na posse do padre, perceberam que o SCP é capaz de pensar e ter compaixão dos outros, mesmo que para chegar nesse estado foi uma tarefa difícil e demorada. Mesmo sendo um predador cruel e perigoso, o SCP geralmente não mata suas vítimas. Ele só usou sua força mortal para tentar escapar da Fundação. E esse nível de violência pegou a Fundação de surpresa, porque não esperavam que uma criatura tão fraca e frágil tivesse uma força daquelas.